Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Como eu havia prometido para vocês, segue aí um vídeo explicando, né, como é que eu quero o artigo, tá certo? Vou tentar fazer um vídeo bem rápido, bem breve e bem direto, até exemplificando, ok? Então vamos lá. Primeiro, o artigo, né, vai ser dividido em 5 partes ou 6 partes, no caso, né, se você considerar o objetivo da introdução. Então, o primeiro é o título. O título do artigo é algo bem rápido, bem direto, que fale o que realmente o artigo quer dizer. Que você lê aquilo ali e você tem ideia do que o artigo se trata, certo? Normalmente é uma frase. Aí depois vem a introdução. Na introdução, você vai falar sobre o seu artigo, principalmente mostrando a relevância dessa pesquisa. Aí você pode pensar, nossa, Diego, eu não sei qual é a relevância da minha pesquisa. Por exemplo, se você pesquisar sobre qual a preferência do time de futebol dos alunos de Santa Terezinha, você pode falar sobre a importância do futebol, sobre a paixão nacional, o que se influencia em algo, tá entendendo? A questão até mesmo é porque a maioria das pessoas do interior do Nordeste sempre torce para times do eixo Rio e São Paulo. Aí você pode falar até da influência disso na nossa cultura. Então, assim, sempre tem algum objetivo, sempre tem alguma coisa relevante para se falar. Beleza. E aí, e o objetivo? O objetivo vem no final da introdução. Você vai falar, né? Vai falar da relevância do sua pesquisa, e no final você vai dizer qual é o objetivo. O objetivo é estudar determinada coisa. O objetivo é analisar a característica de tal coisa. E aí termina, ok? Depois de aí vem a metodologia. O que é a metodologia? A metodologia é a experimentação, é como você fez aquela pesquisa. Você fez como? Você fez a pesquisa através de entrevista? Quantas pessoas você entrevistou? Que tipo de faixa etária você entrevistou? Tá entendendo? Você fez de que? Através de uma análise laboratorial? Como foi feita essa análise? Em que período? Quais são os procedimentos que você utilizou nessa análise? Então a metodologia é isso, é como você fez a pesquisa. Depois de você fazer a pesquisa, tem os resultados e discussões. O que é o resultado de discussão? É justamente os resultados apresentados na sua experimentação. Então você faz uma experimentação, discute tudo e aqueles resultados que você obteve na experimentação, você coloca nos resultados e discussões. Por exemplo, você não fez uma pesquisa através de uma entrevista, ou de um questionário, ou de alguma coisa assim do tipo. Os resultados dela que você fez para criar o gráfico já é um resultado de discussão. Você está entendendo? Então, gráfico, tabelas, texto escrito a partir da experimentação, tudo isso se encontra nos resultados e discussões. Eu aconselho você casar esses resultados que você obteve através da sua metodologia ou da sua experimentação com dados que você encontrou na internet, tá certo? Porque aí deixa a seu artigo mais rico, mais interessante. E no final você vai fazer uma conclusão. O que é essa conclusão? É justamente o que você concluiu com os resultados obtidos na sua pesquisa. Então, por exemplo, eu estudei sobre a importância do esporte para a disciplina do aluno em sala de aula. Aí eu vou pegar, vou ver aí, vou comparar, né, analisar os alunos que praticam o esporte, que não praticam o esporte e ver se isso realmente influencia na disciplina do aluno dentro da sala de aula. Eu vejo, observo que influencia, né? Aí eu digo, olha, de acordo com os dados foi concluído que realmente o esporte ajuda na disciplina do aluno em sala de aula. Pronto, basicamente isso. Então vamos exemplificar, certo? Para tornar uma coisa mais simples. Então, por conta disso, eu peguei uma pesquisa que eu realizei com Emily do primeiro B para servir como padrão, né, para vocês entenderem como é que mais ou menos vocês vão escrever, tá certo? Então, a primeira parte é o título. O título eu coloquei nessa pesquisa da seguinte forma: utilização do jogo de tabuleiro para análise comportamental do estudante em relação ao investimento de alto risco. Então aí você já tem uma ideia como a pesquisa foi realizada.
Aí eu utilizei um jogo de tabuleiro, eu vou falar como é esse jogo de tabuleiro, e a partir desse jogo de tabuleiro eu analisei o comportamento dos estudantes, comportamento em relação ao investimento em alto risco, tendo em vista que o aumento de pessoas jovens em investimento de alto risco, como criptomoeda, como bolsa de valores, aumentou muito. Então a gente vai analisar isso, tá certo? Beleza. Então vamos para a segunda parte, que é a introdução. O que a gente vai escrever? A gente vai escrever a problemática da situação, certo? E qual a importância de pesquisar esse determinado assunto. Então vamos lá. No primeiro parágrafo ele fala o seguinte: navegando pelas redes sociais, principalmente em plataforma de vídeo, é habitual se deparar com vários anúncios de pessoas vendendo curso online, prometendo ganho de dinheiro muito acima da média salarial de um trabalhador comum. Okay? Essas propagandas normalmente têm como principal foco os jovens. Eu quis mostrar isso por quê? Porque como eu estou trabalhando com estudante, é importante eu focar na importância desse trabalho para os estudantes, tendo em vista que eu pesquisei o comportamento dos estudantes. Por ser nativos digitais, tendem a passar mais tempo nas redes sociais, consumindo esta categoria de conteúdo e, consequentemente, fazendo investimento de alto risco, sem ter experiência ou maturidade emocional para lidar com expectativa muito alta de ganho, ok? Beleza, então aqui você já vê que eu falo sobre uma problemática que existe, né? Os jovens cada vez mais cedo consumindo esse material através de rede social, como YouTube, e aí entrando em cursos para ficar rico, para isso, para aquilo outro, caindo em determinados golpes e acabando cada vez mais cedo fazendo investimento de alto risco, como criptomoeda, como investir em bolsa de valores, e está tendo prejuízo por falta de experiência e conhecimento. Então aqui eu estou focando isso, certo? Na segunda parte eu estou focando isso. Eu estou mostrando aqui, ó, que de acordo com o Brasil, Bolsa e Balcão, que é justamente a Bolsa de Valores do Brasil, nos últimos 5 anos, houve um aumento superior de 1000% de brasileiros investidores em ações com idade até 24 anos. Então, para você ver como a quantidade de pessoas com idade muito baixa está investindo em ações e criptomoedas, sabe? Tá tendo investimento de alto risco. E aqui eu estou mostrando, de acordo com os resultados da Fundação Getúlio Vargas, que 97% desses novos investidores que realizaram operações diárias entre 2012 a 2017 perderam dinheiro na bolsa, teve mais prejuízo do que ganho, tá certo? Aí, beleza. Aí eu tô aqui tentando vender o peixe, né, da pesquisa, dizendo aí como a importância da pesquisa, da problemática, por que a gente pesquisou isso, tá certo? Para o leitor sentir interesse em ler o restante da pesquisa. Aí, a partir de tudo que eu discuti, né, eu vou para o objetivo. Qual é o objetivo da minha pesquisa? Por que eu estou pesquisando isso? Aí, o objetivo você vai colocar no final da introdução. Essa parte aqui, ó, é o objetivo. Portanto, o objetivo da pesquisa é avaliar a tomada de decisão de investimentos financeiros dos alunos de Gerência Santa Terezinha através de um jogo de tabuleiro. Que eu vou especificar que jogo de tabuleiro é esse. Pronto, a introdução é só isso. Diga a problemática, a importância da pesquisa e fecho com o objetivo, certo? O que eu realmente quero fazer com a pesquisa. Beleza. Depois do objetivo tem a metodologia. Como eu falei, é como foi feita a experimentação, certo? Então, no caso aqui, a experimentação foi feita da seguinte maneira: para analisar a influência do fator emocional nas decisões de investimento dos jovens, realizou uma experiência lúdica é tipo de jogo, né? De tabuleiro, é um exemplo de experiência lúdica, com 20 alunos do ensino médio. Eu estou especificando a quantidade de alunos, tá vendo? E que categoria de aluno é esse? Do ensino médio. Por meio de um jogo, aqui também na metodologia eu especifico que jogo é. Arte moderna, que consiste na dinâmica do jogador investir em quadros artísticos e os especular no mercado de ações. Então aqui eu estou dizendo qual tipo de jogo, tá certo? A mecânica do jogo, ok? Aí beleza, aí para complementar isso, eu termino da seguinte forma: a análise da experiência lúdica consiste em avaliar
Aí eu estou dizendo a quantidade de jogadas, 84 jogadas dos alunos em relação às suas decisões de compra e venda de quadros, como prejuízo financeiro na compra de quadros e possibilidade matemática de lucro, tá certo? Então aqui eu estou dizendo como é que eu fiz. Como eu expliquei para vocês, se vocês fazerem, por exemplo, uma entrevista, certo? Aí você vai dizer quem entrevista, quais são as categorias das pessoas que você está entrevistando, quantas pessoas você entrevistou, certo? Então, tudo isso aqui, como é que você fez o trabalho, se encaixa na metodologia. Agora vamos para os resultados e discussões. A partir disso aí, qual foi o resultado que eu obtive? O que eu obtive a partir dessa metodologia? Então, vamos lá. Conforme mostra o gráfico 1, a gente vai chegar no gráfico 1, tá certo? Foi observado que das 84 jogadas de compra realizadas pelos estudantes, apenas 26 foram matematicamente bem realizadas. Ou seja, de 84 jogadas, apenas 26, isso corresponde a 22% das jogadas, de como tiver probabilidade de lucro maior do que a de prejuízo, certo? Então, ou seja, a maioria das jogadas são potencialmente jogadas de prejuízo. Notou-se também que das 26 jogadas bem realizadas, apenas 17 tiveram lucro, mostrando que a oscilação do mercado pode proporcionar prejuízo mesmo em investimentos com probabilidade maior de lucro, certo? É o que acontece. Às vezes você tem um investimento que é muito bom, tem tudo para ser bom, mas acaba você tomando prejuízo. Isso o jogo também simula, porque existe o jogo também oscilação de mercado e, consequentemente, essa oscilação faz com que você, mesmo fazendo um bom investimento de alto risco, acaba tendo prejuízo no final. E foi o que aconteceu. Das 26 jogadas, 9 a pessoa teve prejuízo, né? Então, quantidade significativa. Isso daí a gente pode ver aqui, ó, na tabela. Então, a tabela que vocês construíram, vocês vão colocar aqui nos resultados de discussão. Vocês vão colocar um título, como eu falei, ok? E dentro do título você vai colocar a tabela. Aqui está uma tabela. Aqui está mostrando a quantidade de jogadas, que foi, no caso, 84 jogadas. Aí dessas 84 jogadas, 67 jogadas foi prejuízo, certo? Aí 26 ele foi possibilidade de lucro, mas dessas possibilidades de lucro, apenas 17 realmente lucrou. Então, de 84 jogadas, apenas 17 houve lucro de fato, né? Então, para você ver como normalmente os estudantes eles fazem jogadas emocionais, emotivas. Em vez de você conseguir ter um lucro de fato, você acaba tendo prejuízo no final, certo? E aqui eu vou tentar explicar por que isso acontece. Então é interessante aí também casar o resultado de discussão com algo que você encontra na internet. Então eu encontrei na internet que, de acordo com Moraes, 2014, né? Você pode utilizar artigos científicos, você pode utilizar reportagem de jornais e tudo mais. Ele fala o seguinte: a expectativa de ganhos financeiros produz uma alta dose de dopamina, que é um neurotransmissor que atua no sistema nervoso central dos mamíferos. A gente é mamífero, a gente também é susceptível a esse tipo de neurotransmissor, ligado à sensação de prazer, felicidade e motivação, tá certo? Aí aqui está falando, mas a dopamina é importante para a manutenção da saúde mental das pessoas. No entanto, sobre o efeito desse neurotransmissor, as pessoas podem tomar decisões mais emocionais e impulsivas, acarretando em jogadas financeiramente desvantajosas realizadas pelos estudantes em arte moderna, certo? A dopamina ela é muito liberada com aquela sensação de ganho, sabe? De conquista. E aí, né, quando você está dopado com dopamina, com felicidade, com tudo tal, a probabilidade é que você não seja uma pessoa tão crítica e acaba sendo mais susceptível a golpes ou a fazer investimentos de alto riscos não tão vantajosos, tá certo? Então, beleza. Então, com base nisso, nos resultados que eu obtive, qual é a conclusão? Que as decisões de investimento realizadas pelos estudantes são, na maioria das jogadas, impulsivas, emocionais e potencialmente destinadas ao prejuízo. Então, aqui está um resumo, né,
do que eu quero que vocês façam, certo? Se vocês fizerem, na verdade, eu queria até que o artigo que vocês fizessem fosse até melhor do que esse aqui que eu fiz. Tá entendendo? Que eu fiz muito rapidamente, aproveitei a pesquisa que eu realizei com o Emily para construir esse artigo. Mas eu queria que fosse até um pouco melhor do que esse. Mas se você fizer desse padrão, eu já dou o 10 para vocês, tá certo? Ok? Pois eu vou ficar aguardando aí a pesquisa e faça urgentemente o quanto antes, ok? Pessoal, meus queridos, fiquem com Deus e até mais.